Você faz parte daquele grupo de pessoas que sonham, 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 mas nunca realizam? Se esse for o seu caso, eu te convido a ficar comigo até o final desse vídeo, porque hoje eu vou te mostrar o segredo para você sair desse mundo da imaginação e começar a viver os seus sonhos. Eu sou Marina da Guarda, instrutora de finanças para servidores públicos, e hoje eu vou falar para você qual o segredo que você vai realizar na sua vida para que você consiga realizar todos os seus sonhos. Então, se você tem aí o sonho daquela casa maravilhosa, o sonho daquele carro ou daquela viagem que tem tanto tempo que você quer fazer, mas nunca fez, se prepare que hoje você vai aprender como fazer isso. Mas antes de começarmos a falar sobre isso, eu quero te convidar a curtir esse vídeo, compartilha também com outras pessoas para que elas também possam viver essa experiência de realizar os sonhos e que esse canal possa crescer também e alcançar outras pessoas. Eu conto com a sua colaboração. Então vamos lá. Primeiro, nós temos que entender que tem uma diferença entre sonhar e realizar. E a diferença está entre você ter um sonho e ter uma meta. Porque sonhos foram feitos realmente para você sonhar, né? Você fica imaginando como seria, só que você não consegue dizer uma data para um sonho, você não tem clareza de quanto esse sonho realmente custa. Então o segredo para a realização dos seus sonhos é fazer com que todos os seus sonhos se tornem uma meta. Logo, uma meta é um sonho com uma data definida para realizar, e eu vou te ensinar como é que você faz isso. A primeira coisa que você tem que lembrar é que você consegue realizar todas as coisas que você transforma em meta. E talvez você possa pensar que, eu não costumo colocar em metas, eu não faço esse processo. E aí eu posso dizer que talvez você não faça isso de forma consciente. Você já parou para pensar naquele momento onde surgiu alguma urgência, algum familiar seu e que você realmente precisava tomar uma decisão, precisava providenciar algum dinheiro, quem sabe, alguma coisa ali com muita urgência, você não definiu o que você faria, quanto seria, e você traçou metas e acabou conseguindo realizar aquilo que era preciso? Porque talvez era a saúde de um familiar seu que estava em risco. E aí, se não for a questão da saúde, mas você pode colocar qualquer situação que exige urgência, que seja importante para você, mesmo que inicialmente, aparentemente, você não tem condições, você acaba realizando, porque você define uma meta, traça ali os objetivos, o plano de ação, como que você vai realizar, e você acaba realizando aquele objetivo. E aí eu quero trazer para você, primeiro, que você realmente consegue sim realizar as suas metas, e com certeza você já realizou muitas metas aí na sua vida, então fique tranquilo que você agora vai só fazer isso de uma forma muito mais consciente, mas você já sabe fazer isso, na verdade. O que eu quero te mostrar aqui é como você faz isso com todos os sonhos que você tem. E outra coisa também que é importante a gente considerar é que sonhos não são só sonhos grandes. Muitas vezes nós temos aquela ilusão, na verdade nós achamos que para ser um sonho precisa ser algo muito grandioso, algo que realmente é fora ali do normal. Mas eu quero te dizer que sonho é o que é importante para você, o seu sonho que é importante. Então é a esse sonho que você vai se apegar. Primeiro, então, nós vamos fazer o levantamento de quais são os sonhos que você tem. Porque para você transformar esses sonhos em realidade, eles precisam ser viáveis. E aí você vai me dizer, Marina, mas o que são viáveis? E aí eu vou te explicar como você transforma, né, o passo que você precisa seguir, e também vou te mostrar um exemplo de sonho quando ele não é viável, tá bom? Então vamos lá. A primeira coisa que você precisa ter clareza é que você precisa saber exatamente o que você quer. É clareza do seu sonho, né? Qual é a meta? Qual é o objetivo? Então você define isso. É uma viagem? Tá, mas essa viagem para onde? A primeira coisa, o que você quer? É uma viagem? É um carro? É uma casa? Né? Vamos lá, definir o que é isso. Quando que você quer? Para quando? Qual é a data? Né? Marca o dia. Qual é a data que você quer realizar isso? Qual é a data que você quer realizar esse sonho? Então você coloca qual é a data, né? E a partir do momento que você tem clareza do que você quer, qual é a data, né? Quando que isso vai acontecer? É nesse ano? É no ano que vem? E essas regras que você vai aplicar aqui, você vai aplicar a qualquer sonho, tanto para realizar a curto prazo quanto a longo prazo também. Então, você definiu o que é, você definiu qual é a data que você vai realizar, agora você vai atrás de saber qual é o valor disso, quanto custa para realizar esse sonho.
Você já viu algumas pessoas que falam, o meu sonho é fazer uma viagem, quem sabe, para Paris. É um lugar bem comum, né? Eu ouço muitas pessoas falando, queria muito conhecer Paris. E aí você pergunta, mas por que você nunca realizou? Deve ser muito caro. Deve ser muito caro? Quanto que custa essa viagem? Não sei, deve ser muito caro. Então, quando você não tem clareza de quanto custa esse sonho, dificilmente você vai realizar, porque você não colocou em metas, não tem plano de ação para alcançar esse valor. E muitas vezes pode ser um valor menor, né, do que você imagina, ou um valor que você consegue, independente do valor que ele seja, aplicando ali a estratégia correta. Então, depois que você definiu a data, você já sabe agora qual o valor, né? Quando você definir o valor, você vai ver quanto que você precisa economizar mensalmente para conseguir realizar esse sonho. E aí pode ser que você me fale o seguinte, eu tenho um objetivo de viajar para Paris nas próximas férias. E as próximas férias são daqui a 6 meses. Quando você viu o valor e esse tempo, você viu que o valor da parcela que você precisaria economizar mensalmente você não teria condições de guardar esse valor. E aí o que você precisa? Vai desistir desse sonho então? Não, claro que não. Você não desiste do sonho, você apenas faz as adaptações para que ele possa acontecer. Então, se você queria realizar esse sonho em 6 meses e o valor que você tem não é suficiente e você não vai conseguir, na verdade, economizar esse valor mensal, então você adia essa viagem. Coloque, quem sabe, para daqui a 6 meses, quem sabe para daqui a 1 ano, e aí você faz esse remanejamento, né? Faz essa adequação aí à sua realidade. Porque também... E aí nós já vamos entrar no outro tópico, que é quando você tem metas, né, que não são viáveis. E aí um exemplo imagine que você queira comprar uma casa que ela custe 1 milhão. Essa casa custa 1 milhão e aí você quer adquirir essa casa em 5 anos. Quando você viu, né, em 5 anos o valor que você teria que economizar por mês, você vê que é inviável. Você vê que você não tem condições de comprar essa casa dentro desse prazo, porque talvez o valor seria até maior do que o salário que você tem hoje. E aí, quando você coloca metas assim tão grandes, você acaba desanimando, porque você não vê possibilidade de realizar. E realmente, se você coloca e você não tem uma estratégia adequada, ou quando você faz o cálculo e vê que o seu salário não é suficiente, você vai desanimar, né? Aquilo realmente não vai acontecer. Para a sua meta ser viável, você precisa então transformar essa grande meta em pequenas metas. Como isso acontece? Você quer uma casa de 1 milhão, não é? Mas e aí, você tem alguma casa hoje? Você já comprou alguma casa? Ou não, você mora de aluguel, um exemplo. Caso você mora de aluguel, que tal você comprar um apartamento de 1 quarto? Então você se organiza dentro ali do seu orçamento, define uma data e naquela data você vai lá e compra o apartamento de 1 quarto, que é o que você consegue. E aí, quem sabe dar o próximo passo, a partir do apartamento de 1 quarto, você agora consegue guardar os valores para comprar um apartamento maior. Define uma nova data e quando chegar nessa nova data, você compra um outro apartamento. Ou então, quem sabe, a partir do momento que você realizou essa primeira compra, você vai investir todo o valor que for necessário até alcançar esse segundo valor. Quando chegar nesse segundo valor, aí você decide, vale a pena realmente eu comprar uma casa maior, né? Então você já sai daquele de 1 quarto, vai para 1, 2, 3 quartos, quem sabe, que o valor já é maior, e aí você continua esse processo de guardar o dinheiro até conseguir alcançar esse valor que você deseja para sua casa de 1 milhão, ou é melhor que você pegue esse valor e invista, né? Então esse valor investido vai estar rendendo lá, em algum momento você vai conseguir, né, chegar a alcançar a esse valor de 1 milhão e comprar a sua casa. Então você vai, a partir do momento que você tem clareza do que você quer, você vai traçar o seu plano de ação. E esse plano de ação, quem vai definir qual é o melhor é você, de acordo com a sua realidade. É importante que suas metas sejam viáveis, porque você não pode ter uma meta que você mesmo não acredita.
O nosso cérebro ele é muito inteligente e ele faz de tudo para a gente alcançar o que a gente define, desde que nós acreditemos nisso. Se você coloca uma meta que você realmente não acredita que é possível, o seu cérebro vai falar: ah, você não vai conseguir realizar isso, então para quê? Deixa isso para lá, e realmente você nunca vai conseguir. Mas quando você define algo que você acredita, o seu cérebro vai fazer de tudo para que você alcance aquilo. É muito incrível quando você coloca isso, né? Quando você pega os seus sonhos, traça ali a sua meta e começa a agir em prol desse sonho. Às vezes você começa a ver oportunidades onde você não via, né? Surge ali uma oportunidade de aumentar a sua renda, surge, quem sabe, uma oportunidade de comprar algo no valor mais baixo do que estava sendo oferecido. Então a sua mente ela vai estar focada em buscar te ajudar a alcançar esse objetivo. Então, a clareza, a definição da data, saber quanto custa e qual é a estratégia que você vai usar para alcançar, vai fazer muita diferença na realização dos seus sonhos, tá bom? Que na verdade se tornam metas a partir de agora. E aí eu te convido para a partir de agora já fazer esse exercício. Pega uma folha, pode ser uma folha ou no seu computador e anota todos os seus sonhos. Todos, lista cada um deles. É comprar um carro, é comprar uma casa, é fazer uma viagem, é fazer várias viagens, ou então é comprar algo aí que não seja um valor, quem sabe, menor, mas você vem adiando mesmo assim. Então lista todos esses seus sonhos e a partir de agora defina a meta, né? Qual é a meta para cada sonho? E a partir daí traça o plano de ação e comece a agir o mais rápido possível. E aí é bem provável que tem algumas pessoas que podem estar pensando assim agora: ah, mas eu não sei, eu não tenho clareza dos meus sonhos, eu não sei quais os sonhos que eu tenho para esse momento. E aí eu aprendi algo que é muito importante, que vai te ajudar bastante a resolver essa situação. Muitas vezes, dependendo da situação que a gente está vivendo, realmente a gente não tem clareza, né, do que é o sonho naquele momento, o que você quer naquele momento. Só que você sabe o que você não quer. Então você vai fazer a lista do que você não quer mais, aquilo que você não suporta mais na sua vida. Como que acontece isso? Imagine que você não tem carro e você está andando de ônibus. E você fala: eu não suporto mais andar de ônibus. O que significa isso? Significa que você tem um sonho de ter um carro. Então assim você já encontrou um sonho seu. Se você está morando de aluguel e o fato de estar mudando com frequência, o fato de não poder realizar as coisas que você deseja, deixar a casa do jeito que você quer, se isso está te incomodando, você não está aguentando mais, significa que você tem um sonho de ter a sua própria casa. Então você já identifica o sonho, de acordo com o que você não suporta mais, a resposta a isso, né, a solução a isso é o seu sonho. E aí depois que você identificou o seu sonho, o que você vai fazer? Transformá-lo em meta, e aí a partir da meta você vai então conseguir realizar todos os sonhos que você tem. É muito importante que você faça isso. Faça o teste se você ainda não fez. Eu te convido para que você faça o teste comece com um sonho que você tenha e depois você vai conseguir replicar isso para todos os seus sonhos e você vai perceber que a grande diferença entre ficar sonhando e realizar essa meta, ter definição do que você realmente quer e como tudo vai contribuir para que você alcance e realize os seus sonhos. Então, caso você tenha nesse momento um sonho que pareça que é muito grande para você, não desista dele. Significa apenas que você precisa definir a sua meta e a partir daí dividi-las em metas menores para que você vá alcançando aos poucos, tá bom? E aí eu queria também, aproveitando para incentivá-la a fazer isso, uma pesquisa realizada em Harvard por 20 anos, eles perguntavam o seguinte para o pessoal que estava ali se formando, qual deles tinha clareza dos objetivos, né, que eles queriam, do que eles queriam realizar. E apenas 3% daquelas pessoas tinham clareza e eram acostumados a ter metas, né, claras. E aí, 20 anos depois, eles entraram em contato com essas pessoas e o que eles identificaram? Que essas pessoas que têm metas claras, elas conseguem realizar muito mais, né? Conseguem estar numa situação financeira muito melhor e realizar muito mais sonhos do que aquelas pessoas que não têm clareza e não têm o hábito de ter metas claras, tá bom? Então é um convite, é comprovado cientificamente, né? Tem estudos que provam isso, não é simplesmente falar por falar, não é só uma crença, mas é algo que é comprovado. Então eu te convido a aplicar esse segredo aí na sua vida e realizar todos
todos os seus sonhos, porque você merece viver os seus sonhos, né? E não simplesmente ficar aí sonhando. E se esse assunto fez sentido para você, eu peço para que você curta o vídeo se você ainda não curtiu, compartilhe com mais alguém e deixe aqui o seu comentário para eu saber se realmente fez sentido e se tem alguma dúvida, eu tenho todo o prazer em poder te responder. Eu te aguardo no próximo vídeo e gostaria muito de saber se você conseguiu realizar os seus sonhos. Um forte abraço!